Olá, olá, uma boa tarde, uma boa noite para você. Aqui quem fala é Marco Garcia, sócio do Costa Garcia Advogados. Hoje eu trago para vocês um conteúdo interessante sobre as diferenças entre o mútuo conversível e o contrato de opção de compra de ações. São esses dois instrumentos muito usados no dia a dia das startups, são instrumentos voltados ao investimento. E como tais, eles também suscitam dúvidas, sobre exatamente como que cada um funciona. Então nós do Costa Garcia, que estamos acostumados com esse tipo de contratação e esse tipo de contrato, trouxemos aqui um quadro comparativo e vamos explicitar um pouquinho melhor para você as diferenças entre cada um dos contratos. Iniciando tudo com uma breve distinção. O que é um mútuo conversível e o que é uma opção de compra de ações, um contrato que entabula uma opção de compra de ações. O mútuo conversível, no ambiente das startups, é um contrato no qual o investidor ele cede uma quantidade em dinheiro, algo como, por exemplo, R$150 mil, R$400 mil, dificilmente vai ser um valor baixo, tá? Ele cede esse dinheiro na forma de um empréstimo, no qual a startup tem a obrigação de repagar daqui a alguns anos. Mas você me perguntaria, mas qual a diferença disso de um mútuo normal, um empréstimo normal? A diferença é que o mútuo conversível ele é conversível, justamente. Ele é um contrato que tem não só essa obrigação da startup repagar o investimento de R$150 mil, por exemplo, daqui a 5 anos com juros, ou a opção para o investidor de converter o quanto ele investiu em participação societária. E aí eu explico, porque esse detalhe ele é fundamental para entender o contrato. O investidor ele pode combinar, por exemplo, que ele vai receber 10% daquela sociedade, daquela startup, pelos R$150 mil. E ainda daqui a 5 anos ele vai ter a opção, ou eu recebo R$150 mil com um pouquinho de juros, com 1% de juros ao mês, por exemplo, nada muito acessível, lembrando que o investidor não é uma instituição bancária nesse caso, o mutuante é quem faz o mútuo conversível, ou mais correção, juros e correção, ou ele converte esse valor em participação societária, ou seja, ele vira sócio da empresa. Esse é um contrato que tem várias vantagens. Ele tem a vantagem do investidor não ser sócio durante todo esse período de maturação do investimento, que é o nome técnico desses 5 anos. Ele tem a vantagem, então, consequente disso, de segregar a responsabilidade. Então, se a startup não der certo, o investidor não é afetado, até porque ele é só um mutuante, alguém que emprestou dinheiro para a startup. Ele consegue agilizar a entrada de caixa na startup, ele é um contrato muito bom, ele é muito bem usado por algumas startups. Tá, e o que é a opção de compra de ações? É um contrato um pouco mais robusto e também muito recorrente, no qual o investidor ele já compra desde logo a opção de comprar as ações. E se comprar a opção de compra parece meio confuso, mas não é, por que ele existe, Você poderia dar R$50 mil e receber 10% do acervo societário de uma empresa, não tem problema nenhum. Só que normalmente essa compra ela é precedida de uma due diligence, de uma análise dos aspectos contábeis, trabalhistas, tributários, entre outros, da empresa investida. E em razão dessa due diligence, dessa análise, é natural que primeiro o investidor compre a opção de comprar se a due diligence estiver muito bem realizada, se a due diligence for positiva, não apontar nenhuma contingência significativa que altere o negócio. Então, não é normalmente feito cash e participação imediatamente, tem esse processo de análise, ele pode ser mais simples ou mais robusto, isso a gente vai ver caso a caso. Bom, então, indo direto ao ponto, quais são as principais diferenças? Eu vou agora falar da primeira diferença que a gente apontou, que é a posição do investidor. A posição do investidor no mútuo conversível, ela é primeiro de um credor da sociedade e depois de um investidor, justamente porque no primeiro lugar ele empresta o dinheiro, então ele é credor daquela sociedade, tudo dando certo, ele converte a participação e vira de fato investidor. Na opção de compra de ações, superada essa fase inicial da due diligence, o investidor já atua como investidor, como sócio, como alguém que passa a correr o risco do negócio. Agora, em relação ao segundo item de diferenciação, é a disponibilização de direitos, o que cada contrato disponibiliza para um ou para outro. O mútuo conversível, ele disponibiliza crédito para a sociedade, ele disponibiliza algo, nesse caso, semelhante ao mútuo normal. A diferença vai ser a convertibilidade, a condição de ser conversível ou não, que a gente já está tratando aqui.
mas ele disponibiliza um crédito. E esse crédito pode ser reavisto pelo investidor nas condições do contrato, ou o investidor vai converter, né, a participação. Ao passo que na opção de compra de ações, o que é disponibilizado é dinheiro, é pecúnia. E aí que está um ponto fundamental, ao sócio. E isso é muito importante, porque as pessoas pensam, eu quero comprar 10% daquela sociedade. O que acontece é que não é assim que funciona. No Brasil, você precisa comprar a participação que alguém detém naquela sociedade. Essa é a regra. Existem sociedades que têm cotas em tesouraria e ações em tesouraria. A gente já trabalhou com elas, elas existem. A princípio, essa é a exceção, não é a regra, mas é uma vantagem interessante que a sociedade pode abordar, colocar lá seus 5% em tesouraria, para que alguém queira comprar, pague direto para a sociedade. Dá para fazer, mas tem as suas nuances. Mas pensem que essa é a exceção. A regra geral é que um sócio ceda a participação. E quando um sócio vende, é natural que ele receba o dinheiro. É o que a gente chama de cash out. Ele recebe o cash e cai fora, faz o exit, ou ele fica fora da sociedade, faz o cash out. E isso acaba, às vezes, inviabilizando esse instrumento como forma de investimento em alguns casos, porque, a princípio, você vai pagar o sócio detentor. Mas é muito possível, por exemplo, que aconteça de outra forma, que a sociedade, por exemplo, aumente o capital social e as novas cotas sejam vendidas. Existem nuances que fazem com que a sociedade possa receber esse dinheiro diretamente, que são objeto de novos vídeos no futuro. Mas o que importa agora é que o mútuo conversível ele confere um crédito à sociedade, e o dinheiro entra no caixa da sociedade, e a opção de compra de ações, a princípio, o dinheiro vai para o sócio. Agora, o que confere juridicamente cada um desses instrumentos, né? O mútuo conversível ele confere justamente duas possibilidades: a conversão ou o repagamento com juros. Conversão é o que eu disse: R$150 mil, recebo 10% do capital social, ele é meu. O repagamento com juros, eu pago esses R$150 mil com juros de 1% ao mês, mais correção monetária, e devolvo para o investidor, por exemplo, R$175 mil, muito obrigado, as partes estão quites, né? Não tem nenhuma obrigação subsistente a essas. Ao passo que na opção de compra de ações, o que ela confere juridicamente é justamente a possibilidade de compra após due diligence, né? Ela não confere nada além disso. Se foi pago um sinal, a gente já vai tratar do sinal, o sinal, por exemplo, é naturalmente perdido, né? Claro que depende de como o contrato vai regular, mas sinais, enquanto não acontecem a venda, eles são perdidos como regra, né? Aí vai conferir então a possibilidade de compra depois, e se a due diligence for correta, e às vezes esse valor ele varia bastante, né? Porque estima-se, por exemplo, que vai ser comprada uma empresa por R$1 milhão. Ótimo. Mas na due diligence descobre-se que ela tem uma dívida de R$200 mil que vão ser pagas daqui a 20 dias. E o investidor pode falar, tudo bem, quero a empresa da mesma forma, mas eu vou pagar a dívida, só que como eu vou precisar pagar a dívida, as cotas que eu vou comprar não valem R$1 milhão, elas valem na verdade R$800 mil, os outros R$200 mil eu vou pagar para outra pessoa. Isso é uma contingência que pode acontecer e pode alterar o preço de venda das ações na opção de compra de ações. Lembrem dessa lógica, porque ela é determinante para disciplinar como vai ser feito o pagamento do preço. Com relação à porcentagem de dissolução, a próxima diferença que a gente aponta no quadro, a dissolução no caso do mútuo conversível, ela acontece depois da maturação do investimento, né? Porque durante esses 5 anos que eu dei de exemplo de investimento maturando, o investidor ele é só um credor da sociedade, ele ainda não é um sócio. Como tal, ele fica de fora da distribuição de dividendos, ele fica de fora desse crescimento, mas ele mantém essa possibilidade de converter a participação dele no futuro, né? Então, se daqui a 5 anos a empresa estiver valendo 200 milhões, 10% que ele pagar por 150 mil é muito pouco, né? 10% de 200 milhões é 20 milhões como valor de cotas que ele teria que ter pago. Então ele fez um negócio muito bom. Ele vai lá e converte o mútuo conversível em 10% de participação. E se ele vê que a empresa foi à falência, ela não se deu muito bem, ele vai lá e fala, tudo bem, eu quero exercer a minha faculdade de reaver o dinheiro que eu emprestei com juros. Agora, a dissolução, no caso da opção de compra de ações, ela acontece desde logo, já após a averbação do contrato social. O que significa, né, traduzido do juridiquês?
é feita a compra, é alterado o contrato social para colocar aquele novo sócio, para alterar a participação daquele sócio na sociedade, e a partir daí já foi dissolvido o capital social, né? Ele já foi cedido para terceiros. E eu falo em dissolução nesse caso em forma lata, né? De forma ampla, porque pode ser que um sócio da sociedade esteja fazendo a compra das ações de outros sócios. Então, não está dissolvendo, ele está concentrando o capital social na figura de um dos fundadores, mas entendam a dissolução como os efeitos desse contrato. Os efeitos do mútuo conversível vão acontecer depois da maturação do investimento, ao passo que os efeitos da opção de compra de ações na sociedade já vão acontecer depois da verbação do contrato social. E aí agora como que funciona a instrumentalização dessa forma de investimento? A próxima diferença que eu trato aqui na tabela. A instrumentalização do mútuo conversível, ela parte de 3 etapas. Ela primeiro tem um contrato, o instrumento de mútuo conversível, matura-se o investimento, dali a 2 anos, 3 anos, 5 anos, que são os tempos médios, né? Não tive contato ainda com o mútuo conversível que previsse um prazo de 10 anos de maturação. E depois dessa maturação, a averbação no contrato social do percentual investido, caso se exerça a opção de convertibilidade. Se não for exercida a opção de convertibilidade, recebe então o investidor o valor que ele aportou na sociedade com juros e correção. Ao passo que na opção de compra de ações, é primeiro feita uma due diligence, é assinado o contrato, muitas vezes esse contrato recebe a alcunha de SPA, que é o Share Purchase Agreement, contrato de compra de ações, Share Purchase, compra de ações. E depois da compra de ações é feito o fechamento do contrato e a averbação no contrato social das mudanças. Esse processo ele é relativamente mais longo, de forma sequencial. O que eu quero dizer? O mútuo conversível ele demora mais tempo. Ele vai falar 2 anos, 3 anos para maturar um investimento. Mas para fechar aquele contrato inicial é rápido. Agora, a opção de compra de ações para fechar aquele contrato inicial demora, mas os efeitos que ele surte são mais rápidos. É curioso, né? Porque quem não está acostumado com esse tipo de instrumento às vezes se confunde. Não é simples, a gente reconhece que é complexo, mas entender a complexidade também faz parte da brincadeira, faz parte de aumentar a sua compreensão sobre como funciona o microsistema de startups no Brasil. Bom, o próximo ponto de diferenciação é a possibilidade ou a necessidade de prêmio ou sinal. No caso do mútuo conversível, naturalmente não tem nenhum tipo de prêmio, nenhum sinal. É feito já um empréstimo, e o empréstimo ele é recebido pela sociedade, matura o investimento, o investidor ou vira sócio ou recebe o valor que ele aportou de volta com juros juros e correção. Ao passo que na opção de compra de ações, às vezes é feito o pagamento de sinal para poder comprar as ações. Esse sinal não costuma ser tão relevante do ponto de vista econômico perto do valor transacionado. Então, numa transação de 2 milhões, 10 mil reais de sinal, por exemplo, não é um sinal talvez como de uma casa, que é um pouquinho mais alto, perto do valor total. Esses 10 mil valeriam para uma transação de até 10 milhões, por exemplo. E além do sinal, né, que é facultativo, mas acontece algumas vezes, é preciso que o investidor se atente ao fato de que ele vai precisar pagar mais. Aí como funciona isso? Não é tributação não, é que tem sociedades em que é obrigatório quando é comprado controle, por exemplo, comprado mais de 50% das ações com direito ao voto, que o investidor também compre alguns minoritários. Isso é a chamada cláusula, tem as cláusulas duas, né? Tag e drag along, que fazem com que os minoritários possam exercer o direito de venda conjunta, né, em bom português. Direito de venda conjunta quando há uma compra de controle da sociedade. Então, se isso acontecer, é preciso que o investidor saiba que, além dele comprar as ações que ele está comprando, ou as cotas que ele está comprando, ele vai precisar pagar as ações dos minoritários. Parece abusivo, mas esse tipo de disposição ele pode ser oposto ao investidor, deve ser de conhecimento do investidor, e o bom investidor faz a diligência necessária para saber que isso existe. Esse instrumento ou vai estar no contrato social, que é público, ou vai estar no acordo de cotistas ou de acionistas. Se o acordo de cotistas ou de acionistas for privado, aí tudo bem, o investidor não vai saber, mas também não vai ser obrigado. Ele só vai ser obrigado a pagar quando o acordo de cotistas ou de acionistas tiver um mínimo de publicidade, se tiver sido registrado na empresa ou de alguma outra forma tornado público, para que o investidor saiba disso. Se ele não souber, ele não vai necessariamente poder pagar algo que ele desconhecia. Isso vai ter que ser apresentado para ele em algum momento. Mas lembre-se que isso é comum. Isso implica, por exemplo, que
o investidor pague, normalmente não é 100%, é algo como 80% do valor que ele vai pagar pelas ações do bloco de controle para as ações dos minoritários. Então, explicando um pouquinho melhor, ele vai comprar 1.000 ações do bloco de controle a R$1 e vai comprar mais 200 ações dos minoritários a 80 centavos, ou seja, 80% do que ele pagou. Nesse caso, estou dando um exemplo fictício, a realidade é até mais difícil que essa, mas a lógica é bem nesse sentido. Agora, a próxima diferenciação é o tempo de negociação de cada instrumento. O mútuo conversível, pela nossa experiência, ele tem um tempo de negociação relativamente curto, no qual aproximadamente 1 a 3 meses é possível já resolver o problema todo. Talvez uma situação de pressa, 2, 3 semanas já conseguem acertar todos os detalhes do mútuo conversível e até transferir dinheiro. Ao passo que a opção de compra de ações, na nossa experiência, nenhuma demorou menos que 3 meses. É claro que sempre tem contratos que são feitos muito às pressas, deixam coisas para o futuro. Os instrumentos preliminares à opção de compra de ações são mais rápidos, né? Então, o memorando de entendimentos, 1 semana já dá para fazer tranquilamente. Uma binding offer, uma oferta vinculante também, 1 semana a gente já consegue fazer, mas o contrato final ele realmente é muito mais robusto, ele precisa disciplinar uma variedade muito grande de situações. E aí, em razão disso, é natural que seja mais de 3 meses para fechar esse contrato. Agora, uma penúltima diferenciação, para quem é mais apropriado, né, o mútuo conversível, e para quem é mais apropriado a opção de compra de ações. Assim, vou falar como regra geral, tá? Não coloquem isso a ferro e fogo, mas o mútuo conversível ele é mais apropriado normalmente para o investidor, porque o investidor tem mais garantias. Se a empresa não se der bem, ela não conseguir ser muito exitosa, o investidor pode receber o dinheiro de volta dele que ele investiu. Esse direito de receber de volta não existe na opção de compra de ações. Você comprou a ação, você virou sócio. Você pode se retirar da sociedade, você pode vender a sua participação, mas não tem essa de, eu investi mal, agora eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim que funciona. Não tem esse direito. E se eu vir isso um dia disciplinado no contrato, eu vou ficar até assustado. Não é natural desse contrato que existe esse direito. Então, como não existe esse direito, esse é um instrumento na opção de compra de ações um pouquinho mais favorável para a empresa investida, ao passo que o mútuo conversível ele protege muito bem a figura do investidor. E aí a gente passa para o último ponto. Ok, tudo isso dito, o que vale mais para a minha empresa? E aí a resposta, como todo bom advogado, é que depende. E depende de um número de fatores. Depende do estágio que a empresa se encontra. Às vezes o mútuo conversível ele é muito mais apropriado para uma startup early stage, uma startup inicial que está ganhando tração, ao passo que uma scale-up faça mais operações de opções de compra de ações. Ela depende da necessidade de capital, ela depende da estrutura societária que a empresa possui no momento, se tem acordo de cotistas e acionistas ou não, quais são os planos dos fundadores, se existem outros vestings, se existe stock options, partnerships, joint ventures, um monte de coisa, depende muito. E aí é necessário que você contate sempre o seu advogado para ele te orientar. Bom, o conteúdo de hoje era esse. Eu queria falar então das diferenças do mútuo conversível e da opção de compra de ações. Espero que eu tenha esclarecido os principais pontos que diferenciam um instituto do outro. Eu me coloco aqui sempre à disposição para esclarecer mais pontos. E se você gostou desse conteúdo e quer se relacionar um pouco mais com a gente, siga lá o Costa Garcia nas mídias sociais e o nosso site www.costagarcia.com.br. Com isso eu me despeço, até breve.